Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Caminhando para o encerramento da nossa escola dominical nesta manhã, nós agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que estão online assistindo, o Senhor Deus possa nos abençoar nesta manhã. No culto de abertura, o nosso irmão Rogério, coordenador desta escola dominical, nos trouxe a palavra de Deus com o tema Jesus, o verdadeiro alimento. Nós nos nutrimos no nosso corpo físico com alimentos sólidos. A falta deles gera consequências graves em nossa saúde física. Assim também é com a nossa saúde espiritual, lembrou o nosso irmão, se não nos alimentarmos o nosso espírito. Ele leu o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que recomenda a desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E também ele acrescentou o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 4, onde que Jesus respondeu ao tentador, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, se nós não nos alimentarmos do nosso espírito, nós estaremos desnutridos espiritualmente, disse o irmão. Estar desnutrido espiritualmente nos leva a desânimo espiritual, a deixarmos de ler a palavra de Deus, a orar, a participar dos cultos presenciais e virtuais e também da nossa vida comunitária cristã. Como também ocorre com a nossa saúde física, quando não nos alimentamos ou falsamente nos alimentamos. Quantas alimentações não são propícias ao nosso corpo físico? A alimentação espiritual falsa é um tempo em que nós não suportamos a sã doutrina, mas a gente tem um comichão nos nossos ouvidos, não ouvimos perfeitamente a voz do Senhor, porque quando a gente não ouve perfeitamente a voz do Senhor, amontoam os doutores conforme as nossas próprias concupiscências, nossos próprios desejos carnais, queridos. Diz ainda o nosso irmão Rogério que é necessário a gente alimentar-se de Jesus. Jesus é o verdadeiro alimento, é o pão da vida. Através da sua presença constante, não com alimento falso, mas com o único alimento, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Alimente-se desta fonte da verdade, desse verdadeiro alimento espiritual, para que a gente tenha uma vida abundante. Após o culto de abertura dessa escola dominical, nós nos dividimos em classe. E na divisão de classe nós estudamos sobre a história de João Batista, um personagem que foi muito importante na história do cristianismo bíblico. Nas classes das crianças, a nossa irmã Nívia salientou a história de João Batista, destacando a vida dele e a missão de João Batista. João Batista foi enviado por Deus para preparar as pessoas a aceitarem Jesus, disse ela, que viria depois dele. Já no juvenis, com a professora Bruna, a história da vida de João Batista, uma vida simples, uma vida humilde, mas que nos inspira a recusar a nossa própria glória. Apesar de ele ter a oportunidade de ser conhecido como homem importante, ele se satisfez em ser servo para que a glória de Jesus pudesse ser contemplada. Os jovens, na classe de jovens, o professor Silvio Rossi destacou sobre a identidade de João Batista. João Batista escolheu viver uma vida com Jesus, com Deus. E esta vida nos inspira a levar e a refletir a vida de Cristo em nossa vida. João Batista teve uma vida que exaltava a Cristo, apesar da expectativa do povo da chegada de um Messias. Por causa do sofrimento da repressão, da perseguição,
que ele sofreu. Mas João Batista não atribuiu a si mesmo uma função que pudesse lhe dar atenção, ser reconhecido como um homem importante. Mas apenas ele disse que era uma voz. E mesmo assim não era uma voz importante, pois ele sabia da tarefa que era revelar Jesus a Israel, o Messias, e a nós também. Nos adultos, na classe de adultos, nosso professor Dias destacou a vida de João Batista, que ela nos dá um testemunho de luz, que reflete um legado de fé. Quando ele afirma em João capítulo 3, versículo 30, João Batista falando assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele crescer e eu diminuir é que a gente possa reconhecer a autoridade espiritual de Jesus sobre nossa vida e também reconhecer que nós temos essa autoridade, porque foi Ele que nos deu essa autoridade, porque nós somos enviados a anunciar o Evangelho sobre a face da terra. Eu concluo esta palavra neste encerramento desta manhã com uma pergunta na qual tenho feito em minha vida e espero que também você faça em sua vida, em nome de Jesus, que é assim: qual tem sido a nossa posição cristã nos dias atuais? João Batista era um homem humilde, não queria ser igual a Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Messias. E somente por ele, Jesus, o povo poderia ter seus pecados perdoados e a sua vida transformada. João Batista também teve a oportunidade de ser conhecido como um homem importante, mas se sentia realizado com o ministério que recebera de Jesus. Estava plenamente satisfeito a ser menos que um servo, para que a glória de Jesus fosse contemplada até os dias atuais. Eu concluo também dizendo que a nossa vida espiritual e também o nosso compromisso com o nosso próximo, com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, ele deve ser em todo momento. Deve apontar para a vida de Jesus Cristo, nunca para nós. Ainda hoje nós somos chamados e chamadas, meu irmão, minha irmã, para preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, o caminho que Jesus nos deu, porque Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E quando a nossa vida também aponta a este caminho, é sinal que nós estamos anunciando a salvação de Jesus para nós, que Ele conquistou para nós, nos livrando do pecado e da morte para uma vida abundante. Testemunhar o poder do Evangelho de Cristo é necessário através das nossas vidas, vivendo em família, vivendo em comunidade cristã, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, no final dessa escola dominical, e que este dia também seja abençoado por esta palavra, esta vida deste personagem que nos inspira a vida e nos dá um legado de fé. Quero convidá-lo às 18 horas a celebrar o Senhor, a ceia do Senhor, aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Se prepare nesta tarde. Você que já recebeu os elementos da ceia, se não teve essa oportunidade, esteja ainda telefonando, passando no zap, que vamos ainda entregar nessa tarde em sua residência os elementos da ceia do Senhor. Já consagrados, mas vamos novamente consagrar durante o culto, durante essa celebração. Quero convidar os irmãos também a assistir todos os trabalhos que temos publicados no Facebook da igreja, no Instagram e também no YouTube, em nome de Jesus. Tem sido trabalhos abençoadores. Deus te abençoe, meu irmão, seja generoso, continue essa generosidade. Agradeço a Deus pela sua vida, por você ter sido generoso. Em nome de Jesus. Oremos. Muito obrigado, Jesus, por este momento de estarmos encerrando esta escola bíblica dominical na Igreja Metodista em Vila Penteado. Te agradecemos por cada professor, pelo coordenador. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo nome de Jesus,
pelo sangue de Jesus vertido na cruz, foi por nós. Oh, papai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem feito, Senhor Deus, obra de poder, de autoridade, tem revelado a tua palavra, Senhor Deus, neste lugar, e que esta palavra, Senhor Deus, ela possa atingir, Senhor Deus, as nossas vidas, para que possamos testemunhar Jesus sobre a face da terra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar o pão, Senhor, o alimento do pão, mas também o alimento da tua palavra. E que possa satisfazer não só o nosso físico, nutrir-nos, mas também o nosso espírito. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, bom dia, meu irmão, bom almoço, prepare-se para a celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.